Pessoal, o Bolsonaro tem que ser preso. Está acontecendo no Brasil uma situação assim perigosa para a nossa democracia. Bolsonaro perdeu a eleição? Perdeu. Perdeu nas urnas eletrônicas? Perdeu. As urnas são questionáveis? Acredito que não. Porque desde 96 a gente utiliza as urnas eletrônicas e o próprio Bolsonaro nunca tinha perdido uma eleição nas urnas eletrônicas. É uma situação que a gente tem pessoas, milhares e até milhões de pessoas, de brasileiros aí, acreditando em não confiar no processo eleitoral brasileiro. E a gente vê isso nos quartéis, né? Dezenas, centenas de pessoas acampadas, senhores de idade, senhoras de idade, até crianças, né? Dormindo, acampando, tomando sol, tomando chuva, em alguns movimentos até mais agressivos do que isso, incendiando pneu, bloqueando estrada, impedindo que pessoas tenham o direito de ir e vir. Já teve situações em que estudantes lá no norte do país não conseguiram prestar a prova do Enem por causa da inflamação que esse grupo radical do bolsonarismo está sendo influenciado. Influenciado por quem? Pelo próprio Bolsonaro, pelos seus capangas das redes sociais, que estão sendo extremamente irresponsáveis nesta questão. Eu sou o primeiro brasileiro, assim como você que acompanha o meu canal, pessoa mais consciente, indignado com a eleição do Lula, com a volta do Lula, com todas as manobras que aconteceram para o Lula assumir a presidência, mas a verdade é que a gente tem que refletir por que o Lula voltou à presidência. Voltou pela incompetência, pela incapacidade do Bolsonaro e até por envolvimento com escândalos de corrupção. A questão da COAF, que era o departamento que estava apontando movimentações estranhas e pegando muita gente através dessas investigações. A COAF perdeu força. Depois o aparelhamento da Polícia Federal, inclusive para a proteção da família, palavras do próprio Moro, que acabou abandonando o governo. Moro, naquela ocasião, não concordou em ser uma peça de manipulação nesse tabuleiro de proteção da família do Bolsonaro nos escândalos de investigação do quê? De rachadinhas. E não estou passando pano para o Moro, não, que ele se demonstrou uma pessoa indigna, né, que depois de tudo que ele passou nas mãos do Bolsonaro, vai ter carta branca, vai poder combater a corrupção, ele deparou com essa situação lamentável, mas ele virou um cachorrinho do Bolsonaro, depois de ser eleito senador da República pelo Paraná, né, virou um cabo eleitoral daquele que talvez tenha causado o maior constrangimento que o Moro tenha passado em toda a sua vida, e desprestígio também. Em meio a tudo isso, o Bolsonaro, nos últimos anos, na linha Trump, seguindo a mesma cartilha do Trump, né, tipo um copia e cola, né? Trump faz, Bolsonaro executa. Foi no mesmo discurso de questionar a legitimidade das eleições, apontando que ele só reconheceria os resultados das eleições caso ficasse comprovado que o sistema é 100% livre de ilicitudes. E a gente tem que considerar que até hoje, passado mais de 3 semanas, quase um mês das eleições, Bolsonaro ainda não veio a público e reconheceu sua derrota. Pelo contrário, ficou quieto durante todo esse tempo, pouquíssimas manifestações, sequer foi dar expediente no Palácio do Planalto. Enquanto essa militância vem sendo inflamada pela rede bolsonarista, inflamada para colocar pneu, para não sair da frente dos quartéis, até com recomendação que vazou aí de vídeo do próprio advogado do Bolsonaro, solicitando que eles não abandonem as ruas porque o Bolsonaro precisa dessa força para não ter problemas na justiça. Isso mostra muito do que está por trás, do que teoricamente está por trás dessa artimanha à la golpista. O Bolsonaro está com problemas no STF, responde a dezenas e dezenas de processos, ele vai perder o foro privilegiado. Enquanto vem acontecendo essa situação no Brasil, ele ficou fora de cena, mas ele não ficou parado. A gente já sabe, ele ficou negociando com Valdemar da Costa Neto, o currículo dele todo mundo já conhece, com corrupção, negociando altos salários através de um cargo de presidente de honra do Partido Liberal, PL, de mansão para morar, que ainda ele não escolheu ainda se vai morar lá na Asa Sul de Brasília ou numa mansão, numa belíssima mansão no Rio de Janeiro. E, obviamente, negociando equipe jurídica para protegê-lo da justiça, que talvez ele tenha que enfrentar até na primeira instância, já que perdeu seu foro. E a cereja do bolo golpista veio agora com o Partido Liberal questionando no TSE a legitimidade do resultado das eleições, alegando que todas as urnas de 2019 para trás não podiam ser identificadas individualmente, logo todos os votos teriam que ser invalidados. E invalidando todas essas urnas, que é quase 60% de todos os votos do Brasil, o Bolsonaro teria 51% contra 49% do Lula, segundo os dados do PL. Porém, o que Alexandre de Moraes fez? Já que vocês estão pedindo
para que essas urnas sejam anuladas no segundo turno, não faz sentido que vocês também não coloquem no pedido que essas mesmas urnas sejam desconsideradas do resultado do primeiro turno. O PL foi o partido que mais elegeu deputados, mais elegeu membros para o Congresso Nacional. Inviabilizando essa votação toda, provavelmente perderia grande parte da bancada. O que, no conceito do Alexandre de Moraes, e não estou defendendo o Alexandre de Moraes, que eu também acho que ele está passando muito, em muitas situações, do ponto, o fato foi que o PL não apresentou esse pedido de incluir o primeiro turno no TSE para que fosse analisado. Pois bem, o Alexandre de Moraes refutou, disse que os argumentos técnicos citados pelo PL não eram consistentes e ele argumentou que não foi por mero desconhecimento, mas por má fé, já que toda urna é possível de ser identificada individualmente através de certidões digitais personalizados para cada urna, o que tira toda a argumentação colocada pelo PL. Agora, a argumentação do Alexandre de Moraes é válida. Como que um partido importante como o PL é hoje no cenário nacional vai desconhecer que hoje a gente tem um certificado digital para cada urna? E o Alexandre de Moraes, no olho por olho, dente por dente, fala: vocês vêm com essa conspiração de golpe, vocês estão passando do ponto, vocês estão indo além do que se deve. Então, ele faz a mesma coisa. Pede truco, ele pede 6. O que ele fez? Ele aplicou uma multa de basicamente 23 milhões de reais em cima do PL, ele bloqueou todos os recursos oriundos de fundo partidário para o PL, além de incluir o Valdemar da Costa Neto no inquérito das fake news lá no STF. E essa é a situação caótica que a gente vive. Não é porque a gente tem realmente essa ala radical do Bolsonaro passando, não jogando nas 4 linhas, não, estão passando do ponto, que a justiça personalizada em Alexandre de Moraes tem que também exceder as suas funções. A gente ainda no Brasil é regido pelo sistema democrático de direito e a gente tem o devido processo legal. A sensação é que a gente tem, e que todo brasileiro tem, é que a gente tem um único homem mais importante do Brasil que decide tudo monocraticamente, o xerifão da República. A gente tem que trazer maturidade para o Brasil. A gente tem que entender, nós que somos conscientes, que acompanhamos o canal de política, nós debatemos política, o nosso papel nesse momento é o mais difícil, porque a gente fica com muitos radicais através do petismo, muitos radicais através do bolsonarismo e a galera consciente com dificuldade de colocar o seu posicionamento entre esses dois mundos. Mas o que a gente precisa? A gente precisa construir um caminho em que a gente mantenha os nossos valores. E a gente tem que se manter firme nas nossas pautas: combate à corrupção, a gastança do Estado no Brasil, pró-reformas no viés liberal e com essa missão de trazer a verdade, trazer a luz e fazer, de alguma forma, que esses malucos bolsonaristas e petistas, de alguma forma, despertem e percebam o quanto estão sendo utilizados pelos seus senhores. Então, estamos juntos nessa missão. Como você pode me ajudar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo? Clicando no like aqui embaixo desse vídeo, deixando o seu comentário e fazendo com que esse canal cresça e se torne uma voz cada vez maior, mais abrangente, para combatermos esse mal que o Brasil está enfrentando.